E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre potência de 10. Lembra? Você assistiu a aula passada? Pois é, na aula anterior que eu falei sobre potência de 10 na física, eu comecei falando sobre os múltiplos e submúltiplos, que eram basicamente potências de 10 que receberiam nomes, não é isso? E hoje nós vamos dar continuidade falando de notação científica. Beleza? Para escrever um valor em notação científica, você tem que seguir uma propriedade matemática. Você tem que escrevê-la, né, na forma de um padrão que já existe. Esse padrão eu vou mostrar para você aí na tela, neste exato momento. Dá uma olhada aí, ó. O que é notação científica? É um padrão matemático que utiliza das potências de 10 para representar valores que sejam muito grandes ou muito pequenos. Para isso, devemos utilizar a seguinte propriedade: A vezes 10 elevado a n, sendo o valor A um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o valor que acompanha a potência de 10, o valor A, ele tem que ser sempre maior ou igual a 1, mas obedecendo o fato de que tem que ser menor do que 10, beleza? Pode ser 1, professor? Pode. Pode ser 1,5? Pode. Pode ser 1,8? Pode ser 2? Pode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,8, 9,5, 9,9, 9,9999, pode. Só não pode 10, porque tem que ser menor do que 10, beleza? Opa, tranquilo isso? Então, menor do que 10, não se esquece. E o valor n é sempre um número inteiro que vai basicamente representar o número de casas, né, que tem antes ou depois da vírgula dentro daquele valor que é muito grande ou muito pequeno. Como assim, professor? Não entendi nada. Ah, meu querido, você só vai entender na prática. Tem coisa que a gente só entende depois que faz bastante exercício. Mas na notação científica eu acredito que com poucos exercícios você vai ficar muito bom. Então dá uma olhada nos exemplos que eu propus aqui. Ó, tem um exemplo aqui, ó, que eu até deixei preparado, mas olha só. Repara o que a gente tem aqui nesses exemplos. A gente tem aqui esse valor aí. Que valor é esse, professor? Professor, eu nem sei, eu não sei nem falar esse valor aí. Ó, nós temos 250 com 6 zeros. Nós temos 250 milhões, é basicamente isso. Eu posso representar 250 milhões em potência de 10? Posso. Quer ver um exemplo? Ó, 250 milhões está escrito em potência de 10. 250 milhões é a mesma coisa que 250 megas. Se fosse 250 milhões de watts, seria megawatts, beleza? Então, estou te mostrando que eu posso representar em potência de 10? Posso. Isso é notação científica? Isso não é notação científica. Professor, por que isso não é notação científica? Isso não é notação científica porque esse valor aqui ele tem que ser menor do que 10. E 250 não é menor do que 10. Então, o valor que eu coloquei está em potência de 10, mas não está em notação científica. Professor, e como é que eu faço para escrever notação científica? Você vai reescrever esse valor de tal maneira que o valor antes da potência de 10, por exemplo, antes do 10 na sexta, seja um valor menor do que 10, maior ou igual a 1. Como assim, professor? Olha o que tu tem que fazer, meu querido. Deixa eu apagar esse rabisco aqui e vou te mostrar o que você tem que fazer. Tá vendo que aqui é como se eu tivesse um vírgula zero? É que vírgula zero a gente não escreve, mas é como se eu tivesse aí a minha vírgula nesta posição aqui. Galerinha, se eu andar com a vírgula, se eu colocar a vírgula aqui, bem nessa posição aqui, entre esses dois zeros, se eu botar essa vírgula aqui, pergunta, esse valor aí seria menor do que 10? Não, professor. 25 milhões eu teria, professor. 25 milhões não é menor que 10. Tá bom. E se eu pegasse essa mesma vírgula e posicionasse essa vírgula aqui? Não, professor, aí eu ia ter 2 milhões e 500 mil. Pois é, ainda não seria menor do que 10. E se eu posicionasse aqui? Ah, professor, aí você teria 250 mil, não é menor que 10. E se eu posicionasse aqui? Aí eu teria
25 mil não é menor que 10. E se eu posicionasse aqui, eu ia ter 2.500, não é menor do que 10. E se eu posicionasse aqui, 250, não é menor do que 10. E se eu posicionasse aqui, 25, não é menor do que 10. E se eu posicionasse aqui, 2,5, 2,5 é menor que 10? É, então quer dizer que o número que vai vir antes da minha potência de 10 é 2,5. Não, professor, mas peraí. Eu poderia simplesmente colocar a minha vírgula em outro lugar. Eu poderia colocar aqui, ó, minha vírgula, quer ver? Vírgula bem aqui, ó, 0,25. Não pode, porque 0,25 é menor que 1. E o valor antes da potência de 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, 2,5 é maior que 1? É, professor. É menor que 10? É, professor. Então, respeitou a nossa propriedade. Maior que 1, menor que 10. Beleza? Agora, dando sequência, isso aqui vai ficar como? Eu coloquei a minha vírgula bem aqui. E onde é que era a minha vírgula? A minha vírgula era aqui. Quantas casas você andou? Ó, eu andei uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas, galerinha. Espera aí que ficou feio isso aqui. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai continuar feio. Eu andei 8 casas, mas repara só, eu andei 8 casas para onde? Eu andei 8 casas para esquerda. Quando a gente anda para a esquerda, eu coloco no expoente o número de casas que eu andei para a esquerda, só que positivo. Então, vai ficar 10 elevado a 8, né? Isso aí é a mesma coisa que falar 250 milhões de metros. Entendeu mais ou menos como é que faz? Vamos fazer de novo? Vamos ver se você ficou profissional nisso aqui? Então, olha só. Como que eu poderia reescrever 525 miligramas em potência de 10? Potência de 10 ia ficar assim. Eu tenho 0, né? Aí eu ando uma casa. Como é que fica se eu andar uma casa? 52,5 é menor que 10? Não. Anda mais uma casa. 5,25 é menor que 10? É. É maior que 1? É. Então é exatamente aqui que eu vou parar. Então o número que eu vou escrever é 5,25. Esse é o número que vai anteceder a potência de 10. Eu andei quantas casas? Pessoal, você andou 2 casas para a esquerda, então você vai colocar 2 positivo no expoente. Pronto. Beleza? Então, galerinha, isso é notação científica. O professor está em gramas, né? Sim, mantém em gramas. Você só reescreveu esse valor em forma de notação, utilizando aquele padrão da matemática, beleza? Nós vamos utilizar isso aqui bastante, galerinha, nos valores que são grandes demais ou pequenos demais, principalmente na física, né? Para facilitar os nossos cálculos. Tu imagina uma equação que é relativamente grande e que tenha somente valores assim, igual esse primeiro que eu coloquei aí. Fica difícil de calcular, porque tem muitos zeros envolvidos. Imagina esse valor, 250 milhões multiplicado por 100 milhões, né? Multiplicado por 20 milhões ao quadrado, por 10 bilhões ao quadrado. Então vai ser muito difícil trabalhar com isso, não vai? Portanto, nós precisamos utilizar a potência de 10 porque vai ficar muito mais simples de operar. Tranquilo? Garinha, como é que eu faço aí as outras? Dá um pausa aí, tenta fazer o próximo, pelo menos o próximo. Aí tu volta, vê eu fazendo essa terceira aqui, que é diferente, e aí você faz as outras. Então vamos ver se você pegou a ideia. Voltou? Conseguiu? Espero que tenha conseguido, meu querido. Olha só, é como se minha vírgula estivesse aqui, e aí eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Até aqui é o suficiente? Não, pessoal, se tu colocar a vírgula aí, vai ficar 63. 63 é maior que 10, não pode ser maior que 10, então manda mais uma casa. Se eu colocar a vírgula aqui entre o 6 e o 3, vai dar bom? Professor, demais. Se você colocar a vírgula bem aqui entre o 6 e o 3, vai dar bom demais. Então, entre o 6 e o 3, 6,3 vezes 10. E eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, andei 5 casas, eu vou colocar 5 no expoente.
Nesse caso, 6,3 vezes 10 na quinta watt. Show de bola? Então, tá aí, né, o próximo exemplo respondidinho para você. Garinha, vamos fazer agora quando o valor é muito pequeno, porque nós fizemos valores maiores, né? 250 milhões, 630 mil, 525. Agora vamos ver quando a gente tem um valor muito pequeno, tipo 0,00056 segundos. Pois é. Então, como é que ficaria esse valor aí em notação? Repara só, em notação ia ficar assim. Eu quero pegar essa vírgula aqui e colocar em algum lugar tal que essa vírgula me dê um valor menor do que 10, maior do que 1, beleza? Então vamos brincar? Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar maior do que 1? Não, professor. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar maior que 1? Não, professor. Se eu colocar aqui, vai ficar maior que 1? Não, professor. Se eu colocar aqui a vírgula, vai ficar maior que 1? 5,6? Vai, professor, maior que 1. Tá, e se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar maior que 1? Vai. Mas vai ficar maior que 10 também, e não pode ser maior que 10. Não posso colocar 56,0. Não, 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 não. Porque aí vai ser maior que 10, tem que ser maior que 1, ou igual a 1, mas tem que ser menor do que 10. Isso tu não pode esquecer, beleza? Então, vamos lá. Eu vou andar com a vírgula, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas para colocar entre o 6 e o 5. Ficou 5,6 vezes a potência de 10 vezes, né? Quantas casas eu andei? Pessoal, você andou uma, duas, três, quatro casas. Tudo bem, mas você andou para a direita. Quando você anda para a direita, você vai colocar um sinal negativo nesse número de casas aí. Então, vai ficar menos 4, beleza? Isso aqui medido em segundos. 5,6 vezes 10 na menos 4. Show de bola? E se você tivesse 0,00000000000000000000000000034, não é tudo isso não, exagerei. Mas se você tivesse esse valor aí, bom, primeira coisa, tenho que pegar a vírgula e andar as casas. Eu teria que andar, faz aí, faz você. Fez? Então vou fazer. Fez mesmo? Cara, toma vergonha, bicho. Dá uma pausa, tenta fazer, não assiste só minha resolução não. Se você vê o professor resolvendo todas as vezes e não tentar sozinho, você nunca vai aprender. Você vai só compreender os passos de alguém que já sabe fazer, mas você não vai gerar aprendizado satisfatório com isso. Aprender é algo que você tem que fazer sozinho, treinar, né, individualmente. É legal estudar em grupo, é legal estudar com os amigos, mas você não pode ignorar o seu momento, porque numa prova você faz ela sozinha, não é isso? Então vamos embora? Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas. Tá bom deixar aqui? Tá não, professor. Então, 5 casas, teria que andar mais umas 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Se eu andar 6 casas e botar vírgula entre o 3 e o 4, vai ficar 3,4 vezes 10. Quantas casas que eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, só que é negativo. Beleza? Assim como aqui o 4 era negativo, o 6 também é negativo. Por quê? Porque eu andei para a direita, 6 casas colocam um negativo no expoente. Bacana? Ah, professor, isso aí é muito fácil, professor. É só isso? É só isso. Tem mais exemplo, professor? Tem mais exemplo. Não tem só mais esse aí, não. Tem uns exemplos que eu vou misturar potência de 10 aqui no meio desses valores gigantescos e coisa e tal, e a gente vai ter que fazer anotação deles sim os próximos exemplos. Mas vamos finalizar esse rapidão? Então, para a gente não perder tempo, vírgula, eu vou pegar essa vírgula e vou colocar entre o 2 e o 5, porque o valor 2,5 é menor do que 10 e é maior do que 1, mas para isso eu tenho que andar uma casa, duas casas, três casas. 3 casas, a vírgula fica entre o 2 e o 5, vezes 10 na menos 3. Por quê? Porque eu andei 3 casas para a direita. E isso aqui, né, vai estar em gramas, isso aqui vai estar em metros. Beleza? Agora, galerinha, dá uma olhada. Olha que coisa bonita. Você está vendo que... Olha que coisa bonita isso aqui. Se você quisesse escrever isso aqui
Utilizando o submúltiplo da potência de 10, você poderia escrever assim, ó, 3,4 vezes 10 na sexta, né? Então, poderia escrever 3,4 micrometros. Por quê, professor? Porque a gente aprendeu que 10 na sexta é a mesma coisa que micro. Se tu não assistiu essa aula, tu vai voltar lá no vídeo e assistir a aula de múltiplos e submúltiplos da potência de 10, não é isso? Eu te disse que existiam potências de 10 que recebiam nomes, e 10 na menos 6 é uma delas. 10 na menos 6 é uma potência que recebe o nome de micro, assim como a potência de 10 na menos 3. Eu poderia reescrever isso aqui assim, ó, se eu quisesse fazer em forma de submúltiplos, né? Da potência de 10. Eu poderia escrever 2,5 no lugar de 10 na menos 3, miligramas. A gente aprendeu que mili equivale à potência de 10 na menos 3. Olha que coisa bonita, galerinha. Tá em notação isso aqui? Tá em notação? Ó, tá em notação, mas eu estou utilizando no lugar da potência de 10, eu estou utilizando o submúltiplo. É o nome da potência de 10. Show de bola? Professor, e 10 na menos 4? É o que? É o que? 10 na menos 4 não é nada, não tem potência de 10 com o nome 10 na menos 4, não que eu conheça, né? Pode até existir, mas ela certamente não é usual. 10 na quinta, professor, também não, tá? Então, 10 ao quadrado tem, né? Tem o hecto, 10 ao quadrado seria o hecto, então poderia colocar aí. E 10 na oitava? Professor, não, 10 na oitava não tem não, beleza? Então, só para que você consiga perceber que essas potências de 10 aí, né, podem ser chamadas de mega, micro, nano, giga, tera, quilo, né? Beleza? Mas lembra como que faz a notação, porque a aula de hoje o foco é na notação. Vamos fazer mais exemplo? Eu trouxe alguns exemplos aqui, só que repara que esses exemplos eles estão escritos com potência de 10. Embora estejam escritos com potência de 10, eles não estão em notação. Repara que nenhum deles está em notação. Beleza? O que eu faço, professor? Transforma para notação. Mas, professor, como? Já tem potência de 10? Eu não sei fazer isso não, professor. Vou te ajudar. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer assim. Tá vendo essa potência de 10 na sexta? Mexe nela não. Escreve ela aí de novo, 10 na sexta. Vamos focar só nesse bichão aqui, ó, que não está em notação. Transforma esse bichão para notação, vai? 5.850. Eu teria que colocar a vírgula onde? Entre o 5 e o 8, né? Que é vírgula 0, aí tu ia ter que colocar a vírgula bem aqui, não é isso? Eu teria que andar quantas casas? Eu teria que andar uma casa, 2 casas, 3 casas. Só que o que a gente aprendeu? Que eu estou andando 1, 2, 3. Só que eu estou andando para a esquerda, então é mais 3. Quer dizer que você ia escrever, né, 5,85 vezes a potência de 10, só que é mais 3. Não é isso? Pronto. Repara o que eu fiz. Ó, eu reescrevi 5.850 em notação. Show de bola? Só que você está vendo que ainda tem 10 na sexta? Isso tudo, né, é em watts. Tá vendo que tem 10 na sexta? A gente não pode deixar 2 potências de 10, a gente tem que tirar, né? Vamos deixar somente uma. Só que o que a gente aprendeu na matemática? A gente aprendeu que multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Conserva a base 10 e somos 2 expoentes. 3 mais 6, 9. Pronto. Tá respondido. Tá em notação. 5,85 vezes 10 na 9 watts. Olha que bonito isso aqui, meu querido. Olha que beleza que é a física, a matemática, os números. Ó, você tá vendo que se você fosse o bichão, tu saberia que 5,85 vezes 10 na nona watts. 10 na nona é representado pela potência pelo prefixo giga. Então seria gigawatts, porque giga é a mesma coisa que a potência de 10 na nona. Olha que bonito, né? Então repara, eu escrevi aqui está em notação científica, e aqui eu usei os múltiplos da potência de 10, né? Então aqui está em notação já, beleza?
Precisa fazer isso aqui, professor? Não, de maneira nenhuma. Você, né, finalizou aqui. Aqui você finalizou a nossa tarefa, beleza? Até porque eu acabei de te dizer que nem toda potência de 10 tem um prefixo, tem um nome, não é isso? Então, muito cuidado. Galerinha, 6.250. Lembra que o nosso objetivo aqui é escrever em notação científica, tá? O objetivo é esse. Não importa qual é o prefixo, agora o que eu quero fazer é notação científica. 6.250. Você concorda que seria muito parecido? Ó, eu teria que pegar a vírgula, andar uma casa, duas casas, três casas. E aí, três casas, eu vou colocar, né, a vírgula bem aqui, ia ficar 6,25 vezes 10 na mais 3. Só que aí, o que a gente tem? A gente tem o 10 na menos 5 lá, né, que tá sobrando ali, né, que a gente não mexeu nele. Então, olha aí. Show de bola? Então, nós reescrevemos aí 6.250 em notação, só que aí ficou, galerinha, duas potências de 10. A gente vai deixar duas? Com certeza a gente não vai deixar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever 625 e aí a gente lembra que multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 3 mais menos 5 é 3 menos 5, faz joguinho de sinal, e 3 menos 5 é menos 2, menos 2 gramas. Olha que bonito. Se tu fosse o bichão, tu saberia até que 6,25, 10 na menos 2 é cent. Sabe o Czinho do centímetro? Pois é, também tem centigrama. É isso mesmo. É porque o 10 na menos 2 é a mesma coisa que a potência, ou que o prefixo cent. Beleza? Precisa escrever 6,25 centigramas? É claro que não. O meu objetivo aqui é treinar a notação científica. Até aqui já está em notação. 6,25 vezes 10 na menos 2 gramas. Acabou, é aí. Mas eu queria que você conseguisse enxergar que sim, se você encontrasse num texto 6,25 centigramas, é a mesma coisa que 6,25 vezes 10 na menos 2 gramas. Pegou a ideia, meu querido? Ah, espero que agora, nessa altura do campeonato, você já esteja profissional em notação científica. Que você esteja profissional em identificar múltiplos e submúltiplos da potência de 10. Dá uma olhada aí no próximo exemplo. Quer tentar fazer os próximos? Tenta fazer os próximos. Vai, arrocha aí. Dá pausa e tenta fazer esses aí. Tenta fazer todos esses aí. Não tá difícil, tá moleza. Conseguiu fazer? Então vamos lá. 630 mil vezes 10 na menos 2 metros. Eu vou colocar a vírgula entre o 6 e o 3. Não é aqui que eu vou colocar a vírgula? E eu tenho que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5, professor, mas é para a esquerda. 5 para a esquerda, então é mais 5. Reescrevendo isso, 6,3 vezes 10 na mais 5. E a gente não mexeu no 10 na menos 2. Ele continua lá. Tudo isso é medido em metros. 6,3 vezes 10. 5 mais menos 2 é 5 menos 2, que é 3, né? Conservou a base 10, somou os expoentes. Cuidado com o joguinho de sinal, porque é 5 mais menos 2 e 5 mais menos 2 é 5 menos 2, que é 3. Beleza? 3 o quê, professor? Metros. Ah, tu é o bichão mesmo? Tu é o bichão, não é? Como é que você vai escrever isso aí? 6,3 vezes 10 na terceira metro. Como é que tu poderia escrever isso utilizando os múltiplos da potência de 10? Professor, eu ia escrever, porque eu sou bichão, professor, eu ia escrever assim, ó, 6,3 quilômetros, porque eu, ó lá, 10 na terceira, eu sei que é igual a quilo, não é isso? Ah, galerinha, eu acho que vocês estão entendendo isso aqui agora, acho que você está pegando as manhas. Vamos lá, vamos fazer mais. Repara só,
0,00078 vezes 10 na menos 3 segundos. Eu poderia reescrever como? Primeira coisa, vou colocar vírgula entre o 7 e o 8, não é isso? Porque o número antes da potência de 10 em notação tem que ser maior do que 1. 7,8 é maior que 1. Tem que ser menor do que 10. 7,8 é menor que 10. Satisfez as duas condições? Então, eu tive que andar quanto? 1, 2, 3, 4 casas. Mas foi para a direita, menos 4. Então, vai ficar 7,8 vezes 10 na menos 4. E a potência de 10 na menos 3 a gente nem mexeu, beleza? Então, isso aqui ia ficar como, professor? Isso aqui ia ficar assim, ó, 7,8, conserva a base 10, somos expoentes, menos 4 mais menos 3, menos 4 menos 3, fazendo o joguinho de sinal, menos 4 menos 3 é menos 7. Show de bola? Bacana? Professor, tem a potência de 10 na menos 7? Rapaz, tem não. Então 10 na menos 7 tem nome não. É só isso mesmo a resposta, beleza? Assim como era nas outras, tu não precisava escrever o múltiplo e submúltiplo. É porque o teu professor é enjoado e queria ver se você estava manjando bastante dos múltiplos e submúltiplos que nós estudamos na aula anterior. Repara só, vamos para o próximo. 0,00042. Você vai colocar vírgula onde? Entre o 4 e o 2, porque 4,2 é maior do que 1 e é menor do que 10. O professor tem que ser obrigatoriamente maior que 1? Não. Pode ser igual a 1. Maior ou igual a 1. Pode ser menor do que 10. Maior ou igual a 10 não pode não, beleza? Então tem que ser entre o 4 e o 2 para ficar 4,2. 4,2 vezes uma potência de 10 elevado, vamos ver quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andamos 6 casas, mas foi para a direita, então coloca no sinal o expoente aí, ó, menos 6. Vezes 10 na terceira, que a gente não mexeu nesse 10 na terceira, não é isso? Então, só para você não se esquecer, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos transformando, né, esses valores aí em potência de 10, beleza? E transformando em potência de 10, você vai ter só que ter o cuidado, né, para não fazer nenhuma besteira na hora de transformar em notação científica. E depois que você transformar em notação científica, tu vai trabalhar aquela potência de 10 que já existia ali, por exemplo, né, agora o 10 na terceira. Então, isso aqui é em metros. E o que a gente vai ter? 4,2 vezes 10 na menos 6, vezes 10 na terceira. Eu reescrevo 4,2, mantenho a potência de 10, porque multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes, menos 6 mais 3 é menos 3. Isso aqui em metros. Ah, tu sabe. Ah, mas tu sabe, tu sabe. Como é que tu escreveu isso aí? Bota aí que eu quero ver se tu tá sabendo. É a mesma coisa que 4,2, 10 na menos 3 ao milímetro, professor. Milímetro, professor. É isso, cara, tu tá demais. Tá demais. É o bichão mesmo, não tem jeito não. Vamos lá. 0,0025 vezes 10 na nona gramas. E aí, meu querido, como é que eu faço isso? Coloca a vírgula, professor, entre o 2 e o 5. Anda 1, 2, 3 casas para a direita. Então, 10 na menos 3, que vai ficar 2,5 vezes 10 na menos 3, vezes 10 na nona. Isso tudo é dado em gramas. É ou não é? Reescreve tudo. Conserva a base 10, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base 10, somos os expoentes, menos 3 mais 9 é 6 positivo gramas. Beleza? Garinha, tu sabe como é que fica 10 na sexta? É 2,5 megagramas. Tem, professor? E tem? Rapaz, como é que não tem o quê? Não é 10 na sexta?
Se é 10 na sexta, meu queridão, 10 na sexta a gente chama de mega, beleza? Então, é basicamente isso. Galera, deu para aprender? Deu para treinar? Deu para ver como é que faz para transformar em notação científica? Notação científica, galerinha, ó, isso que eu coloquei de preto aí não é o que eu quero que você perceba na aula de hoje, ó. Isso aqui que está de preto não é o que eu quero que você vislumbre na aula de hoje. O de preto é só para testar se você aprendeu na aula passada, né, sobre potências de 10 e os seus múltiplos e submúltiplos. Na aula de hoje, o que eu quero? Ixi, não apagou não. Na aula de hoje, eu quero que você, ó, só perceba a transformação para notação, beleza? Se você conseguir enxergar isso, eu estou extremamente satisfeito. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los nessa, né, nessa angústia que muitos alunos têm sobre notação científica e sobre os múltiplos e submúltiplos da potência de 10. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e dar aquele curtir, beleza? Um forte abraço para vocês e até mais, galerinha!